Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta sexta-feira, véspera de duelo com o líder Botafogo, o jogo neste sábado no Rio de Janeiro. O que pode fazer o técnico Fernando Seabra? Novidades na lista dos relacionados, Álvaro Barreal está de volta. Qual vai ser o companheiro de João Marcelo na zaga? Quem deve sair para a entrada de Barreal, que cumpriu suspensão na última partida? A sexta-feira foi de reunião da diretoria, comissão técnica, jogadores, tudo para falar sobre aquele áudio vazado do Pedro Lourenço. Kaique finalmente assinou a renovação de contrato, novo vínculo agora até o final de 2027. Machado e Neres, anunciados oficialmente pelo Vitória, e volante deve sair do Cruzeiro ainda nesta janela. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom Samuel, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. KTO.com, onde a diversão acontece. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Ideal Proteção Veicular. A proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Acesse idealpv.com.br. E Minas Brisa, empreendimentos imobiliários de alto padrão. Acesse minasbrisa.com.br para fazer a sua avaliação. O apartamento que você sonha está nas Minas Brisa, os melhores bairros, as melhores localizações, as melhores condições para você morar ou investir. minasbrisa.com.br. Vamos começar aqui porque todo mundo acompanhou que o Pedro Lourenço teve um áudio vazado, mandou um áudio para alguém, uma conversa ali informal, e esse áudio acabou aparecendo aí em grupo, em WhatsApp, e isso virou a pauta no dia de ontem. E o Pedro Lourenço, eu tinha feito um contato com ele ontem, e hoje, buscando mais algumas informações, ele resolveu ir até a Toca da Raposa 2. Então, toda a diretoria conversou com o próprio Fernando Seabra e se desculpando daquilo que tinha acontecido, porque o principal o Pedro falou aquilo no áudio, numa conversa informal, mas aquilo na prática não aconteceu. Até porque, se acontecesse, o Fernando Seabra hoje não seria o técnico do Cruzeiro. Então, o Seabra, ele sabe que ele tem autonomia para escalar quem ele quiser, como tem que ser. Isso é importante a gente frisar. O áudio, vazado ou não, é um erro que o Pedro Lourenço vai aprender com isso, com certeza, porque tanto que ele tomou a iniciativa de ir até a Toca da Raposa 2 para conversar com o Seabra, para reforçar a confiança no trabalho dele. O Seabra, inclusive o próprio Pedro Lourenço revelou isso aí, que deu um aumento até para o técnico Fernando Seabra, que tinha um salário aí modesto quando ele veio contratado pela SAF do Ronaldo. E aí teve essa conversa, o Fernando Seabra também conversou com os jogadores, reforçando essa autonomia para escalar quem ele considera que é melhor. E eu busquei algumas informações, tudo ficou em pratos limpos, como tem que ser, mas sabendo que esse episódio foi um erro e que não vai se repetir. E fica a lição também até para o próprio Pedro Lourenço sobre essas coisas. Hoje ele não é ainda é um torcedor do Cruzeiro, né? Mas hoje ele é um torcedor e é dono do Cruzeiro. Então fica a lição, fica o aprendizado, e com certeza isso não vai se repetir, mas é importante a gente trazer aqui tudo o que aconteceu. E essa reunião, então, repito, com quem eu conversei ali, me disseram que foi uma reunião super tranquila e positiva, e acho até que era o básico a acontecer depois disso tudo
que a gente acompanhou. O time treinou, fechou a preparação, vamos ver o que vai fazer o técnico Fernando Seabra, ele que relacionou os jogadores para este compromisso, e a gente pode até trazer aqui, ó, goleiros Anderson e Cássio, zagueiros Vidalba, João Marcelo, Jonathan e Pedrão, laterais Kaique, Marlon, Gasolina e William, volantes Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Ramiro e Wallace, meias Vitinho, Matheus Pereira e Matheus Vital, atacantes Barreal, Arthur Gomes, Juan de Neno, Caio Jorge e Lautaro Dias. São os jogadores convocados para este duelo diante do Botafogo. Aí você vai me perguntar, o que pode fazer o Fernando Seabra? O Zé Ivaldo está suspenso, terceiro cartão amarelo. Tem Vidalba e Jonathan brigando pela vaga, mas uma tendência de que o João Marcelo seja deslocado para a direita e o Vidalba entre ali como um zagueiro pela esquerda, até para não queimar etapas com o garoto Jonathan, muito jovem ainda, não tem partida em Série A do Campeonato Brasileiro, então uma cautela maior para fazer a estreia desse jogador, se precisar no decorrer da partida, aí já é uma outra história, mas a tendência, repito, é de que o Vidalba comece ao lado do João Marcelo. Aí a principal questão, o Álvaro Barreal vai voltar, ele saiu por suspensão, retorna entre os titulares. E aí que aparece a principal dúvida. Importante a gente dizer que o Fernando Seabra deve levar isso até o vestiário do Nilton Santos, do Engenhão, mas com a volta do Barreal, o Matheus Henrique é titular, foi bem diante da equipe do Juventude e deve seguir também entre os 11. Poderia sobrar para o Lucas Silva, que até então vem sendo o capitão do Cruzeiro. A outra opção seria tirar o Lucas Romero, mas isso é um cenário que hoje é difícil de ser cogitado. O Wallace ainda não tem condição para titularidade, então vai ser opção no banco. É uma tendência de que o Álvaro Barreal volte, ele fique pela esquerda, Matheus Henrique pela direita e o Lucas Romero como um primeiro volante. Mas o Fernando Seabra ainda vai conversar com os jogadores na concentração no Rio de Janeiro para definir isso. Vamos acompanhar e ver o que realmente vai fazer o técnico do Cruzeiro e se ele pensa em alguma outra alteração. O fato é que o Cruzeiro quer melhorar a campanha como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma outra boa notícia desta sexta-feira, renovação de contrato do Kaique. A gente já tinha falado sobre isso há um tempo, mas o Kaique assinou e o Cruzeiro oficializou permanência do garoto até o final de 2027. O Kaique que atuou aí nos últimos jogos, quando o Marlon não esteve disponível, e agora é aquela briga boa ali na lateral esquerda, com dois ótimos nomes, o Cruzeiro, neste momento, Marlon e Kaique. Temos mais informações de bastidores, mas primeiro eu quero falar aqui sobre a Copa Sul-Americana, porque tem muita gente perguntando, e hoje a Conmebol definiu os dois jogos às quintas-feiras. Dia 15 de agosto, uma quinta-feira, 9h30 da noite, La Bombonera, Mando do Boca. 22 de agosto, uma quinta-feira, 9h30 da noite, Mineirão, é a partida de volta. Os jogos, então, confirmados pela Conmebol, os duelos Cruzeiro e Boca Juniors, oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos lá para outras informações importantes de bastidores, porque Neres e Machado foram anunciados hoje pelo Vitória. Os dois saíram em definitivo. Neres, zagueiro, tinha contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. Machado, volante, tinha contrato com o Cruzeiro até o final de 2025. Eles já foram anunciados oficialmente, então, Neres e Machado. Ontem o Cruzeiro tinha oficializado o empréstimo do Palácios até o final da temporada para o Sport. Depois ele vai ficar ainda com mais um ano de contrato na Toca da Raposa 2. E para a gente fechar, outra informação que a gente tinha trazido aí há alguns dias, e hoje essa informação veio da Grécia, inclusive, que o José Cifuentes interessa ao futebol grego e pode realmente deixar o Cruzeiro
ainda nesta janela. O Cifuentes, ele não vem tendo espaço e não vai ter espaço. O Cruzeiro contratou 3 volantes nesta janela e o clube grego que quer o Cifuentes, ele está na primeira divisão, que é o Aris, da Grécia. E eu conversei com uma pessoa próxima ao Cifuentes e essa pessoa admitiu que ele realmente pode deixar o Cruzeiro. A gente já tinha falado uma questão de dificuldade para se adaptar, ele não conseguiu se firmar aqui no Cruzeiro e agora essa possibilidade é real. Vamos ver. Tem, claro, né, um empréstimo do Cruzeiro em andamento, teria que se acertar com o Rangers da Escócia para ele ser repassado para o futebol da Grécia, mas é uma possibilidade real que foi admitida, inclusive, por uma fonte próxima ao atleta. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!